Olá amigos, aqui é Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e de alguma forma ajudem a divulgar o nosso trabalho. Hoje é o tema da liberdade do corpo e da escravidão do espírito. É um tema bastante complexo, mas mostra que ele está sendo parte, infelizmente, de uma agenda de setores emotivos, ingênuos e um tanto festivos das esquerdas brasileiras. São as chamadas esquerdas havaianas, que pode ser também, dependendo de quem critica as esquerdas, seja a direita, que chama essas esquerdas de esquerda caviar, ou de semiólogos, chamando de esquerda namastê. Mas, em todo caso, essas esquerdas festivas, elas têm como um elemento de consenso que é uma ingenuidade, um certo quixotismo. E aí vemos que durante o tempo em que setores da intelectualidade que defendiam o brega, como Paulo César Araújo, Pedro Alexandre Sanches e companhia, as esquerdas acolheram com uma estranha passividade, com um caráter bastante servil, todo esse discurso de suposto combate ao preconceito, aceitando formas de suposta cultura popular, de suposta expressão popular, que na verdade fazem abordagens bastante preconceituosas e caricaturais das classes populares. Aí, nesse reboque todo, veio as chamadas causas identitárias, que serviam como uma espécie de maquiagem supostamente libertária de todo o caráter de cafonice cultural, que no fundo tem um caráter bastante conservador, porque os ídolos cafonas, os ídolos bregas, eles foram divulgados num contexto de coronelismo midiático, através de rádios e programas de TV que, embora sejam muitíssimo populares, eles representam os interesses de poderosos grupos oligárquicos interessados na depreciação das classes populares através da cultura, através da manipulação de fenômenos culturais e do próprio imaginário popular, que acaba sendo contaminado por essa manipulação. E aí, com essa maquiagem das causas identitárias, que faz com que as mulheres objeto, por exemplo, recorram ao guarda-chuva das causas LGBTQ, e aí vem toda aquela retórica da liberdade do corpo, das mulheres que só querem saber de sexo, só falam de erotismo, só falam de sensualidade, de vida amorosa, tudo mais. É a mesma lenga-lenga. Já pesquisei desde os tempos do El Chan que as frases, que as chamadas musas populares tanto falam, são as mesmas. É aquela coisa, os homens têm medo de mim, os homens fogem de medo. E também uma atitude contraditória, que é delas num dia serem consideradas solteiras e felizes, e no outro dia elas ficarem reclamando porque não tem um príncipe encantado. É um discurso muito confuso, que soa premeditado pelos empresários masculinos dessas musas, e mostra o quanto esse discurso de liberdade de corpo é muito preocupante, porque não se fala em aprimorar a inteligência, não se fala em aprimorar conhecimentos, nem em demonstrar personalidades
voltadas a outros assuntos, seja moda, seja política, sociologia, cultura, etc. Aí a gente vê o contraste com essas mulheres objetos com as It Girls que aparecem no YouTube e aparecem também nas colunas sociais. Porque as It Girls que aparecem em jantares, almoços, assim, parecem outros eventos e não ficam sensualizando o tempo todo, só quando a situação permite, elas ali mostram a sua relativa emancipação, porque elas também são casadas com empresários, com médicos, advogados, publicitários, fotógrafos, diretores de TV, etc. Ou seja, é uma estranha emancipação feminina negociada pelo contexto machista dominante no Brasil. Ou seja, ou a mulher fica com o machista, ou a mulher fica com o machismo. E é isso que está por trás de todo esse discurso de liberdade do corpo, que faz com que as mulheres prefiram tatuar, botar silicone, botar piercing, sensualizar demais, erotizar além da conta, fora de contexto e tudo mais, do que aprimorar sua mente, mostrar ideias interessantes e tudo mais. E aí é uma liberdade de corpo, mas que escraviza a mente, que escraviza os espíritos. E aí eu noto o quanto as forças progressistas elas caem nessa dupla armadilha da liberdade do corpo e da escravidão do espírito, que de um lado acolhem formas associadas à hipersexualização da mulher, ao hedonismo obsessivo, do lazer viciado, de um lazer que nada acrescenta para a mente humana, nada acrescenta para o crescimento individual. E, por outro lado, a escravidão do espírito, a submissão à fé, ao misticismo, àquela coisa de esperar Deus resolver as coisas, como as esquerdas estão fazendo. Parece que as esquerdas no Brasil cruzaram os braços esperando que Deus dê a ordem lá de cima para que Jair Bolsonaro deixe o governo o mais rápido possível. É uma ingenuidade que as esquerdas só no Brasil têm. Eu não acredito que tenha um absurdo desse nível no exterior. Talvez algumas tolices, talvez algumas posturas ingênuas, mas não tanto quanto se vê aqui. E aí, nota-se que de um lado tem a liberdade do corpo, né, a sensualização extrema, o lazer obsessivo e alienado, o consumismo da vontade, do prazer, mas um prazer transformado em mercadoria, não é um prazer que vem de dentro da pessoa, mas um prazer que muitas vezes ele é imposto pela mídia. Afinal, muitas mulheres acabam tatuando o corpo sem necessidade, apenas por uma questão de parecer diferentes, mas é aquela falsa diferença que na verdade soa igual, soa uma grande mesmice. E acaba soando também mais decadente do que vanguardista. É aquela coisa, um prazer deturpado, jogado ao ridículo. É uma espécie de hedonismo trash que, infelizmente, se esconde numa retórica falsamente libertária que tomou como base o suposto combate ao preconceito, que na verdade não passa de um vitimismo barato, da pessoa querendo ficar na zona de conforto das suas piores qualidades e de seus vícios imensos. Então, por outro lado, temos a chamada religião espírita brasileira, que aqui se desenvolveu em moldes bastante conservadores, diferente da fonte, da matriz francesa de Allan Kardec. Aqui o espiritismo não passa
de um catolicismo medieval com botox. Uma coisa repaginada, mas tão retrógrada, digamos assim, e talvez até mais retrógrada do que a Igreja Universal do Reino de Deus, que pelo menos às vezes adota algum verniz modernoso que chega a ser até divertido de tão ridiculamente engraçado. Mas o caso do espiritismo já fala da escravidão do espírito, da escravidão da mente, a submissão hierárquica, a aceitação da desgraça humana, a aceitação do sofrimento sem queixumes, sem reclamação, a condenação ao senso crítico, que é uma grande contradição, porque as esquerdas que acolhem esse espiritismo representado por um tal médium de peruca, que morreu no dia em que a CBF estava feliz, em 2002, essas esquerdas se contradizem. Por quê? Porque acolhem um espiritismo que condena o senso crítico, diz que o raciocínio lógico é amaldiçoado e condena atitudes como o aborto e a própria causa LGBTQ. O tal médium de peruca, segundo o que muitas fontes da internet dizem, ele foi precursor da cura gay, antes que Marco Feliciano popularizasse essa questão. É só ler os livros da questão do homossexualismo que surge por causa dos problemas da perturbação do sujeito quando é reencarnado, que é um sujeito que era mulher na encarnação anterior, passa a ser homem na encarnação posterior, ou vice-versa. Então tem essa perturbação mental e o espiritismo aconselha que a pessoa, apesar do livre-arbítrio, tenha que se reeducar para aceitar as imposições de Deus, a forma carnal que se assumiu no nascimento. Então, é uma coisa contraditória que as esquerdas fazem ao acolher esse espiritismo, e tem gente bastante confusa, como um sujeito de nome Franklin Félix, que escreve para a Carta Capital, que é um sujeito bastante ingênuo, né? Não é um sujeito confiável em ideias, é um sujeito ingênuo, confuso, um tanto panfletário, é quase que um Dom Quixote da fé ecumênica. É um sujeito que não é para ser levado a sério. E aí, com essas contradições, como é que as esquerdas vão acolher? Por um lado, a libertinagem da legalização que incentiva o aborto e a fé espírita que condena o aborto. Como é que as esquerdas vão se resolver com isso? Elas caíram no ridículo com o funk, vão cair no ridículo endeusando médiuns de direita, e aí com isso as esquerdas perdem aquele seu potencial de mobilização, de análise profunda da realidade, de necessidade de agir, de conscientizar as massas. Em vez disso, as esquerdas ficam presas na sua emotividade, achando que a esperança ou está no funk, ou está no espiritismo. De um lado, a libertinagem mais mórbida, mais, digamos, infernal. De outro lado, a suposta luminosidade santificada da fé. É como se Deus e o diabo estivessem juntos confundindo as esquerdas. E com isso, a liberdade do corpo e a escravidão do espírito, de um lado, a sensualidade extrema, de outro, o moralismo castrador, acabarão, mais uma vez, tirando das mãos das forças progressistas qualquer necessidade de protagonismo. E aí,
Tudo indica que quando passar o pesadelo bolsonarista, as forças progressistas, graças a essa atitude complacente e emotivista, tanto de um lado quanto de outro, de um lado acolhendo funkeiros, sertanejos, bregas, apostando numa deterioração cultural das classes populares, e de outro, apostando nesse espiritismo estranho que tem no Brasil, que aposta em literatura fake, que já vitimou autores do nível de Olavo Bilac e Humberto de Campos, vítimas dessa usurpação irresponsável de escrevinhadores baratos que querem lucrar usando o nome dos mortos. Então, as esquerdas acolhendo esses dois fenômenos extremamente duvidosos, elas vão deixar mais uma vez escapar de suas mãos qualquer chance de protagonismo. Por mais que pareçam otimistas, por mais que falem em triunfalismo, por mais que achem que não há vulgaridade, nem moralismo conservador aqui e ali, que tudo isso é progressista, etc. e tal. Mas, se de um lado tivemos Pedro Alexandre Sanches, MC Leonardo e Paulo César de Araújo enganando as esquerdas, vendendo paradigmas musicais trazidos pela mídia oligárquica, agora é a vez da fé religiosa ultraconservadora, mas diluída, dissolvida, como em água com açúcar, pelo discurso de pessoas que até acredito serem de boa fé, como Franklin Félix, do contrário, por exemplo, de um Pedro Alexandre Sanches, que no âmbito cultural ele agiu com má fé. E aí, mais uma vez, com as esquerdas estão sendo ludibriadas pelo emocionalismo piegas e que as imobiliza, achando que cruzando os braços vão atuar com esperança, com um novo raiar do sol, indo para um centro espírita e depois à noite indo para um baile funk e depois indo deitar dormindo, que com tudo isso vai nascer um raiar de sol, um amanhecer socialista no Brasil, com a popozuda e o médium ali indo para Curitiba, soltar Lula e mandá-lo de avião para Brasília governar o país. É muito sonho diante de uma realidade complexa, diante de uma realidade que é muito cruel. Vamos perdendo as nossas riquezas, vamos deteriorando tudo isso em termos de leis trabalhistas, de leis previdenciárias, e com o legado do golpe de 2016, mesmo que passasse um dia o pesadelo bolsonarista, aí virá todo um contexto de bombocismo barato, de assistencialismo que será representado pelo Renova BR. E aí, se a Igreja Universal e a Assembleia de Deus tornaram-se símbolos dos governos de Temer e Bolsonaro, o espiritismo brasileiro poderá ser a religião do Renova BR, para desespero de quem quer puxar, até mesmo o médium de peruca, que defendeu a ditadura militar e o AI-5, para a esquerda. A ilusão do tal espiritismo de esquerda, baseado em paradigmas brasileiros do espiritismo conservador e medieval, vai fazer com que as esquerdas que acreditem nessa estranha profissão de fé entreguem praticamente todo o poder e todo o protagonismo para uma geração de neoliberais bonzinhos que aparecerão
a partir dos próximos meses, já em 2020. E aí, com tanta emoção, com tanta preguiça, não vai ser agora que as esquerdas terão Lula totalmente livre para governar o país. Pode ser que, por causa da ingenuidade dessas esquerdas, Lula nem volte mais ao poder e as esquerdas demorem muito para retomar o poder político, infelizmente.